Tem gente que todo mundo chama de forte, mas ninguém pergunta como está por dentro. Você segura, resolve, aguenta, e segue em frente mesmo cansado. Só que chega um momento em que essa força começa a doer. Neste vídeo, eu quero falar com a parte de você que continua firme por fora, mas já está exausta por dentro. Se essas palavras encostarem em algo que você vem guardando em silêncio, talvez valha a pena ficar, ouvir com calma e, se fizer sentido, curtir e se inscrever para continuar caminhando comigo nessas reflexões. Você já reparou que quase ninguém pergunta como você está de verdade? Perguntam se você resolveu, se deu certo, se aguentou. E você sempre aguenta. Porque, de alguma forma, todo mundo aprendeu que você é a pessoa forte. Você virou aquela pessoa que escuta os outros, aconselha, segura o clima quando tudo pesa. Mesmo nos dias em que acorda cansado, você levanta, arruma tudo por fora e guarda o que sente em um lugar que ninguém acessa. Com o tempo, ser forte deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação. Você não sabe mais como dizer que está mal sem sentir culpa. Parece que, se você cair, muita coisa desmorona junto. Então você continua. Trabalha, ajuda, sorri, responde mensagens. Não porque está bem, mas porque desistir de parecer forte daria mais trabalho do que continuar fingindo. O que quase ninguém vê é que esse esforço constante começa a cobrar um preço silencioso. Um cansaço que não some com descanso. Uma exaustão que não é física, é emocional. E talvez a parte mais pesada seja essa sensação estranha de que você não pode falhar nem diante de Deus. Como se admitir fraqueza fosse decepcionar a todos, inclusive Ele. Se isso toca em algo dentro de você, fica aqui comigo. Porque essa história vai mais fundo do que parece. Quando você vive sendo a pessoa forte, algo muda na forma como você se aproxima de Deus. Sem perceber, suas orações começam a ficar mais curtas, mais contidas, quase cuidadosas demais. Você fala com Ele, mas escolhe bem as palavras. Evita mostrar o quanto está cansado. Pede força, mas não coragem para parar. É como se até ali você precisasse manter a postura. No fundo, existe um medo silencioso de parecer fraco demais. De soar ingrato. De admitir que, apesar de tudo que já superou, ainda dói. Então você continua falando de coisas certas, do jeito certo. Agradece, pede proteção, pede sabedoria. Mas guarda o peso real, aquele que você não sabe explicar. E esse peso começa a criar uma distância estranha. Deus está perto, mas você não se sente à vontade. Ele escuta, mas você não se abre. Não por falta de fé, mas por excesso de cobrança consigo mesmo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o cansaço de ser forte não afeta só sua rotina. Ele também molda a forma como você acredita que precisa se apresentar diante de Deus. Em algum momento, você começa a confundir fé com resistência. Acredita que confiar em Deus significa aguentar calado, sem questionar, sem mostrar desgaste. Você passa a medir sua espiritualidade pela capacidade de suportar. Quanto mais você aguenta, mais sente que está fazendo a coisa certa. Mesmo quando isso está te esvaziando por dentro. E assim, a dor vai sendo empurrada para baixo. Não porque desapareceu, mas porque você aprendeu a funcionar apesar dela. A viver com ela ocupando espaço no fundo do peito. Só que o coração não foi feito para acumular silêncio por tanto tempo. Ele começa a ficar pesado, distante, cansado de fingir equilíbrio quando tudo está frágil. Talvez por isso você tenha sentido uma frieza estranha, uma desconexão difícil de explicar. Não é que a fé acabou. É que ela ficou sufocada debaixo de tantas camadas de força. E se o problema nunca foi a sua fé ser pequena demais, mas você ter aprendido a carregá-la sozinho, sem nunca se permitir descansar? Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma clara, mas Deus não se aproxima de você por causa da força que você mostra. Ele não se conecta com o controle que você mantém. A ideia de que você precisa estar bem para falar com Deus foi algo que você aprendeu, não algo que Ele exigiu. E isso muda tudo. Porque quando você começa a perceber isso, entende que esconder o cansaço não é sinal de maturidade espiritual. Às vezes,
é só medo de se mostrar como realmente está. Deus não se assusta com a parte de você que está cansada, confusa ou esgotada. Essa parte não o decepciona. Ela é justamente onde a relação pode se tornar mais verdadeira. Talvez a força que você exibe tenha te protegido por muito tempo. Mas agora ela também pode estar te impedindo de descansar em algo maior do que você mesmo. E se, em vez de sustentar tudo sozinho, você pudesse simplesmente se apresentar como está, sem ensaio, sem postura, sem tentar parecer forte o tempo todo? Largar a armadura não acontece de uma vez. Não é uma decisão corajosa nem um gesto bonito. Às vezes, começa só com um cansaço que você não consegue mais esconder de si mesmo. Você tenta continuar do mesmo jeito, mas algo já não encaixa. As palavras que antes bastavam agora são vazias. A força que sustentava tudo começa a falhar. E, no meio disso, surge um medo novo. Se eu parar de ser forte, o que sobra? Quem eu sou sem esse papel que sempre me definiu? Esse é o ponto mais vulnerável. Porque você percebe que ser forte virou uma identidade, não apenas uma atitude. E abandonar isso parece arriscado demais. Mas talvez Deus não esteja esperando que você saiba como fazer isso direito. Talvez Ele só esteja esperando que você pare de fingir que não está cansado. Talvez descansar não seja desistir. Talvez seja, pela primeira vez, permitir que alguém carregue com você o peso que sempre foi só seu. Se isso que você está ouvindo parece contar a sua história por dentro, fica mais um pouco aqui comigo. Às vezes, reconhecer o cansaço já é um passo importante. E se essa mensagem está te fazendo refletir, curtir o vídeo e se inscrever no canal é uma forma simples de continuar nesse espaço de silêncio, cuidado e verdade. Não precisa pressa. Só permanece. O que vem a seguir pode tocar exatamente no ponto que você vem evitando em silêncio. Quando você se permite não ser forte o tempo todo, algo muda por dentro, mesmo que nada mude por fora. A vida continua exigente, os problemas continuam ali, mas a forma como você os carrega começa a ser diferente. A relação com Deus fica menos ensaiada. As palavras não precisam mais soar certas. Às vezes, nem existem palavras. Existe só presença, silêncio e verdade. Você percebe que não precisa provar fé através do esforço constante. Que confiar também pode significar parar, respirar e admitir limites. E, curiosamente, é nesse espaço mais honesto que a paz começa a aparecer. Não como solução mágica, mas como alívio. Um descanso que não depende de tudo estar resolvido. Ser forte deixa de ser uma prisão. Vira apenas uma escolha possível, não uma obrigação diária. Você pode sustentar quando dá. E pode se apoiar quando não dá. Talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Não que tudo vai ficar bem rápido, mas que você não precisa continuar carregando tudo sozinho para ser aceito por Deus. Talvez você ainda continue sendo visto como uma pessoa forte. Talvez isso não mude tão cedo. Mas por dentro, algo já pode estar diferente agora. Você entende que não precisa mais se esconder nem de si mesmo, nem de Deus. Que o cansaço não te desqualifica. Ele só revela que você é humano. Ser forte deixou de ser quem você é. Agora é apenas algo que você faz quando precisa. E isso muda tudo. Deus não se conectou com a sua resistência, nem com a imagem que você sustentou por tanto tempo. Ele sempre esteve perto da parte cansada que você tentou esconder. Se hoje você saiu daqui respirando um pouco mais leve, já foi suficiente. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinho nesse peso. E se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não por obrigação, mas para continuar nesse espaço de silêncio, reflexão e verdade. Às vezes, permanecer já é um passo enorme.